Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nesta tarde novamente para trazer um ensino da parte de Deus. Um ensino profundamente espiritual, que vamos estudar hoje algo que é uma ordenança que Jesus deixou para nós, a igreja. Que são as verdades que falam sobre a Santa Ceia do Senhor. Mas antes, gostaria de pedir para os irmãos que venham compartilhar o nosso vídeo com quanto mais pessoas possíveis. E também fazer parte do canal de estudo e ensino, a qual nós temos proposto para os irmãos. E também deixar o seu like para dar a promoção, promover o crescimento do vídeo. Gostaria de ler com os irmãos 2 versículos rapidamente, que fala sobre este assunto, que é a grande Santa Ceia. Um deles está em Lucas, o evangelho qual escreveu o Dr. Lucas, capítulo 22, versículo de número 22, capítulo 22, versículo número 19, a qual quem falou foi o próprio nosso Senhor Jesus. Pouquinho antes da Páscoa, ele pediu para os apóstolos preparar um cenáculo, um grande espaço, e eles prepararam. E quando chegou com os 12, Jesus pegou o pão, estava participando da ceia, e disse, pegou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. E dizendo, disse: fazei isso em memória de mim. Em ordem, há uma ordenança, fazei, ele estava ordenando. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, que é no meu sangue, que é derramado por todos vós. O apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 11, versículo 26, deixou um ensinamento escrevendo: porque sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Tanto no evangelho de Lucas, quanto na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, tanto Jesus como Paulo estão trazendo este ensinamento sobre a Santa Ceia. Mas todo o Novo Testamento, existe capítulos, versículos de ensinamentos profundos sobre a importância da Santa Ceia do Senhor. E quando nós tomamos a Santa Ceia do Senhor, nós estamos declarando a nossa fé, tanto na sua morte, no seu sacrifício lá no Calvário, quanto a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia é celebrada por todos os cristãos, em várias denominações, espalhada por todo o mundo. Mas precisamos parar para pensar e fazer algumas perguntas. Mas por quê? Qual é o significado da Santa Ceia? Qual é a sua origem? Quem pode participar da ceia? E o que a Bíblia Sagrada fala da mesma? Primeiro, qual é o significado da Santa Ceia? Nós precisamos nos deter nisso para entender. A primeira parte, que é o pão, que é um dos participantes da ceia. O pão é um símbolo do corpo do Senhor. E o suco e o vinho são símbolos do sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário. A Bíblia diz que é uma nova aliança, porque é um novo testamento, é uma nova dispensação. A dispensação da graça. Paulo diz a dispensação do Espírito. Por isso que nós queremos nesta tarde fazer isto, com este ensinamento. Mas nós temos que ter um cuidado, queridos irmãos, que quando nós vamos participar da ceia, há uma preparação, há uma oração sobre os 2 elementos, do pão, do suco, há uma santificação, há uma busca, mas nenhuma vez, tanto o pão quanto o suco, antes ou depois de nós participar, ele não vai se transformar no corpo de Cristo em nós. Jamais vai acontecer isto que algumas igrejas, algumas teologias ensinam. Ele é meramente um símbolo de uma declaração e uma ordenança de Cristo que nós devemos participar. Porque a ceia, além de ter este aspecto de uma unidade, de uma nova aliança, de um novo relacionamento, de um renovar da aliança, nós precisamos ver que isto é uma ordenança. Ela tem origem, a Santa Ceia, não na igreja. Não foi algum fundador, um missionário, um apóstolo que foi e trouxe este ensinamento. Foi o próprio Senhor Jesus, que nós lemos no Evangelho de Lucas, versículo de número 19. Fazer isso em minha memória. Ele ordenou, ele fundamentou. E depois há uma pergunta:
Quem pode participar da Santa Ceia? O Senhor Jesus sempre, quando fez a ceia, Ele estava em unidade com os apóstolos, com os discípulos. Sempre houve um ambiente espiritual. Quando o Senhor queria alimentar o povo faminto de Israel, os gentios que permeavam Jerusalém, Ele multiplicava o peixe, Ele multiplicava o pão. Era um alimento para o corpo, um alimento para o estômago. Era uma forma de saciar a necessidade física daquelas pessoas. Mas quando Ele preparava a ceia, Ele sempre atraía para Ele os seus. A igreja atraía os discípulos, atraía os apóstolos. E por isso, sempre a Santa Ceia foi feita para os salvos, para a igreja. Sempre foi destinada, nunca para a população geral. E por isso nós temos que ver que a Santa Ceia ainda nos nossos dias, ela é para ser ministrada, é para ter participante, os membros, os salvos, os que creram, os que fazem parte do corpo de Cristo. Mas há uma pergunta muito séria: a Santa Ceia salva a pessoa? Será que eu vivendo de uma forma errada, desgarrado da verdade, e eu participar meramente da ceia, eu sou salvo? Claro que não. Se fosse tão simples assim, nós ia para os presídios e servia o pão, o suco, a Santa Ceia, fazer uma oração e todos aqueles presos seriam salvos. Ou fosse para o centro das grandes cidades, metrópoles como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, e serviria para as pessoas, a população em geral, participaria do pão, do suco, e ele seria salvo. Mas não é assim que acontece. Tem pessoas que vão na igreja só na Santa Ceia, com medo de perder a salvação. Tem pessoas que andam todo errado, em pecados, em falhas, sem desejo nenhum de buscar a Deus, mas quando chega no final do dia, do mês, ou no dia marcado da ceia da congregação, da sede, as pessoas vão lá para participar, achando que por causa disso, eles vão receber a salvação. Mas eu tenho certeza que isso não ocorre, irmãos, irmãs, porque a Santa Ceia não salva, mas a Santa Ceia é para aqueles que são salvos. E por isso eu não tenho medo de errar. Isso é Bíblia, está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo ensina que a ceia é para a igreja, mas nós temos que cuidar. Assim como a Bíblia é um livro de bênção e um livro de maldição, bênção para os que obedecem, maldição para os rebeldes, a ceia entra neste parâmetro. Por isso que Paulo escreveu, está aqui em 1 Coríntios 11, 27. Qualquer que comer este pão, beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo antes de comer, antes de participar, e beba do cálice, para que não venha a ser condenado. Então nós temos que ter cuidado, tem que nos examinar. Aleluia. Nós temos que ter temor. É algo espiritual da parte do Senhor. Por isso, você precisa acreditar. Você precisa entender. A ceia do Senhor é algo extremamente espiritual. É uma ordenança para a igreja. Participe com alegria. Ore antes de participar. Examine-se. Olha para a tua vida como está, meu irmão, minha irmã. Se você estiver em algum pecado grave que você não consegue tratar ele, procure o teu pastor, teu encarregado. Confesse a ele. Aleluia. Ou se você tem algo com o teu irmão, com a tua irmã, antes de participar da ceia, vá ter com o teu irmão, peça perdão, vai se reconciliar. A ceia é bênção, é alimento espiritual, é o renovo da aliança. Mas você precisa ter temor, tem que ter cuidado. O Senhor tinha um cuidado muito grande, por isso que Ele separava somente os seus para participar da ceia. Por isso eu quero orar por você. Tenha cuidado, a ceia é muito importante, é muito sério. Quantas vezes eu posso participar da ceia? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes o teu pastor te servir? Amém? Vamos orar junto? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por essa palavra, pelos irmãos que estão me ouvindo, pelos irmãos que estão estudando e aprendendo a palavra do Senhor. Cada congregação que estiver participando da ceia, que estiver se preparando para participar, que o Senhor venha trabalhar, abençoar, multiplicar, renovar a cada irmão e irmã, a cada ministério. Eu peço, Senhor, que venha abençoar.
para que enquanto o Senhor não vem buscar a igreja, a tua igreja esteja preparada, buscando a tua face e reunida, celebrando o grande sacrifício do Calvário. Eu peço que abençoe a todos os meus irmãos, que estão ouvindo, assistindo neste canal, em nome de Jesus. Seja abençoado agora e que a paz esteja convosco.